Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco, que para desespero e aflição de muito torcedor, joga amanhã. Amanhã tem rodada do Campeonato Brasileiro, o pior time da Série B de 2023 estará em campo. O pior time é o Vasco, ataque, defesa, ponto. É a pior campanha disparada da história do Vasco da Gama. Detalhe, viu? Pior time da Série A. Mas se você juntar todas as séries A, B, C, D, o Vasco tem a pior campanha de todos os times das séries do Campeonato Brasileiro. Pode seguir o vídeo aí. Vamos atualizar informações sobre o Vasco de amanhã e sobre o mercado da bola, que a janela fecha na quarta-feira, né? Antes eu vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Vamos lá? Eu vou começar com uma provável escalação que estão soltando aí na mídia, com o Vasco indo a campo para enfrentar o Corinthians com 3 zagueiros. 3 zagueiros. Tem um fato curioso, né? Eu vou trazer uma informação daqui a pouco de um outro zagueiro que está encaminhado, eu já trouxe, mas um jornalista cravou a negociação desse zagueiro do River Plate. O Vasco que contratou 5 zagueiros. 5. Com esse jogador que está chegando, serão 5 zagueiros. E ainda tem o Miranda, que ainda figura no time titular ou como reserva imediata. Você vê que é um trabalho horroroso feito por esse Paulo Brax ou pela SAF do Vasco da Gama. Então, uma provável escalação para encarar o Corinthians amanhã com 3 zagueiros seria o Miranda, o Capasso e o Léo. Eu vejo ali o Miranda e o Capasso fazendo a função de dupla de zaga e o Léo meio que fazendo uma cobertura no lado esquerdo, porque aí você vai ter, nesse esquema de 3-5-2, o Puma, o Medel, o Jair, o Praxedes e o Piton. O Piton deve ser esse ala que vai chegar mais ao ataque, né? Porque o Léo vai estar ali fazendo a cobertura do lado esquerdo. O Léo que é um lateral esquerdo de origem. Então, no meio de campo a gente tem essa configuração e no ataque seria o Sebastião Ferreira, o paraguaio, que ainda não fez gol esse ano, na temporada, e o Figueiredo seria a dupla de ataque do Vasco para amanhã contra o Corinthians, né? Então agora eu vou começar com as informações que eu falei que ia trazer para vocês. A primeira saiu na Mamãe Globo, né? Uma reunião emergencial com a 777 aconteceu na última terça-feira, né? E foi aprovada a liberação de mais recursos para buscar jogadores até o fechamento da janela, que eu acho que encerra, se eu não me engano, na quarta-feira. Então você teria sexta, sábado, domingo, segunda e terça, ainda 5 dias aí para buscar jogadores no mercado. O Vasco está tendo muita dificuldade de contratar jogadores por causa dos calotes, porque ninguém acredita nessa empresa vagabunda, por causa dos gestores, porque o Paulo Brax é um executivo ou é um diretor de futebol horroroso, né? A gente já sabia disso desde o Internacional. Você quer uma amostra do que é o Vasco no mercado? Parece que o Vasco foi sondar a possibilidade do Cavani. O Cavani que eu acho que está fechado com o Boca Júnior. E aí o jornalista Flávio Dias trouxe uma informação que o Cavani nem quis ouvir a proposta do Vasco, diz que não joga ou não vai jogar num time que é lanterna do Campeonato Brasileiro. É o último colocado do Campeonato Brasileiro. Colocaram o Vasco nessa situação por causa de incompetência e por falta de dinheiro. Falta de dinheiro. A 777 não colocou os milhões que eles falaram que ela colocou no Vasco. Senão a gente não estava passando essa situação, não. Nem pagou os jogadores que contratou na primeira janela e nem consegue trazer garantias para contratar jogadores mais ou menos, como é o caso do jogador do Tajeres, lá que o presidente do Tajeres expôs a situação dizendo: se o Vasco não quer apresentar garantias, o Vasco não vai pagar, como tem feito com vários outros clubes que têm ido à FIFA cobrar o Vasco da Gama. Palavras do presidente do Tajeres. Parece que a direção do Vasco ficou chateada com essas palavras e disse que não negocia mais com o presidente do time argentino. Ainda tem torcedor, que você vai ver lá nos comentários no Net Vasco lá, que ainda bota culpa no presidente do Tajeres. Esse cara é cheio de marra, esse cara é um fanfarrão.
Me dizem o que ele tá errado. Ele tá pedindo garantias para não tomar o calote que o Corinthians tomou, o São Paulo tomou. O Náutico, você lembra os 300 mil reais que falaram que teriam pago ao Náutico? Parece que não pagaram. Então, assim, ele tá certo, ele tá certíssimo. Tem que falar isso mesmo. Caloteiro, gente safada, gente que não presta, tem que ser tratado da maneira que o presidente do Tajeres está tratando. São pessoas que não são confiáveis. Então, se me der uma garantia, eu mando o jogador. Senão, eu não quero ir para a FIFA para receber do Vasco da Gama. Essa é a SAF do futuro, essa é a SAF profissional que trouxeram para a gente. Bom, eu trouxe uma informação essa semana de que a ESPN Argentina tinha cravado ali, falado que o Vasco tinha negociações avançadas com o zagueiro paraguaio Robert Rojas. Esse zagueiro joga no River Plate. É um zagueiro que costuma ser titular no River Plate, passa por altos e baixos, aquela situação do Praxedes, né? E aí ele teve uma lesão séria na Libertadores do ano passado, primeiro jogo da Libertadores, fraturou a tíbia, e aí ficou 10 meses sem jogar futebol, voltando aos campos em janeiro desse ano. Aí ele voltou em janeiro desse ano a jogar futebol e nessa temporada tem 19 jogos, né? Participou 19 vezes de jogos do River Plate. Um jornalista argentino chamado Paulo Filippini cravou o acerto por empréstimo de 1 ano, né? O Vasco vai pagar por esse empréstimo cerca de $1 milhão ou $1 milhão, que vai dar quase 5 milhões de reais. E terá a obrigação, não é opção, é diferente a opção da obrigação. A obrigação de compra do jogador, de 60% dos direitos do jogador, por mais 3,5 milhões de dólares. Isso se ele cumprir uma meta de estar, durante esse ano de contrato, 60% dos jogos em campo. Ele tem que estar pelo menos 60% dos jogos nesse 1 ano de contrato dentro de campo. E eu já sei, eu já vi essa novela. Eu vi a novela com o Ivan tem essa mesma cláusula, né? Ele tem um percentual que ele tem que estar em campo. E se ele tiver, o Vasco tem a obrigação de comprar ele. Resultado, esse goleiro aí que vive falhando é titular, o Léo Jardim, e o Ivan, que chegou e a torcida já gostou do cara de cara, nunca mais teve uma oportunidade. Sacanearam o Ivan e deixaram ele de molho no Vasco da Gama por causa desse tipo de contrato, desse tipo de cláusula com obrigação de compra. Outro jogador que tem também um percentual que, se ele tiver em campo, o Vasco tem que pagar mais, é o Orediano. Por isso, no começo, esse cara praticamente não jogou no Vasco da Gama. Então, essas cláusulas que condiciona pagamentos com o jogador, participação do jogador dentro de campo, eu já vi isso acontecer no Vasco várias vezes e não dá certo. Por quê? Porque o jogador deixa de ser escalado não por causa de meritocracia, mas sim por causa de questões contratuais. Tá aí um zagueiro encaminhado para o Vasco e assim o Vasco está fechando, acho que são 7 ou 8 contratações, vamos lá, 2 zagueiros, um é o Robert Rojas, esse que está vindo do River Plate, e o Michael, quarta opção, que veio do Santos, são 2, aí tem um lateral esquerdo que veio do Atlético Goianiense, o Jefferson, tem o primeiro volante, o Medel, tem os 2 meias, Praxedes e Paulinho, que jogam de segundo volantes, né? 6 jogadores, aí tem um atacante, Serginho Kosovo, e o centroavante paraguaio, Sebastião Ferreira. 8 contratações, 3 estrangeiros, né? 8 contratações. Pra mim, cara, é o que eu falo, o Vasco precisava ser cirúrgico e ter moral e dinheiro para ir ao mercado, ao invés de buscar 8 contratações, buscar ali 3 ou 4 contratações. Eu vi muita gente falando que, olha, a primeira janela é isso, a gente tinha que montar um time, mas a segunda janela, a gente vai para o mercado buscar 3 reforços de peso. 3 reforços caríssimos. 100 milhões que a gente gastou para contratar 10 jogadores ou 15 jogadores na primeira janela, nós vamos gastar em 3 jogadores. Tá aí uma renca de aposta, uma renca de refúgio, chegando por empréstimo, chegando no 0,800, alguns chegando com algum valor, mas você junta 8 jogadores para no final um só dar certo. Esse modus operandi nunca deu certo no Vasco da Gama. Então tá aí as 8 prováveis 8 contratações, porque ainda não fechou o zagueiro Robert Rojas, mas segundo lá
jornalista argentino, já está tudo encaminhado. E eu não sei aonde vão colocar tanto estrangeiro. Acho que o Vasco está indo para 9 estrangeiros no elenco. Só pode levar 7 para campo. Quem é os 3 que não iriam para campo? O Galarza, o Carabarral e o Bambu? Seriam esses 3 que não iriam para campo? Vamos aguardar para ver qual que é o planejamento dessa empresa, tá bom? Amanhã tem jogo, eu venho com um vídeo de pré-jogo, informações, tudo para você que gosta de acompanhar as notícias aqui no canal Vascaíno de Cerrado. Desejar para você um dia abençoado, grande abraço e com Deus e saudações vascaínas.